Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alisson, sou estudante do nono período de Arquitetura e Urbanismo e irei apresentar a vocês o meu trabalho final de graduação, um centro gastronômico. Falando um pouco sobre o tema, o nome em gastronomia é de origem grega e utilizado para referir a um conjunto de conhecimentos e práticas relacionadas à cozinha. A gastronomia, ela tem o poder de apresentar a cultura e a história de um lugar, e por essa razão é considerado uma das principais atrações turísticas de uma cidade. A busca de raízes culinárias e a forma de entender a cultura de um lugar por meio da gastronomia está adquirindo cada vez mais importância. Justificando a escolha do tema, Foz do Iguaçu, com sua grande vocação para o turismo, recebe um grande número de turistas anualmente, e sua maior movimentação de pessoas que visitam a cidade se dá ao fato de termos o privilégio de ter as Cataratas do Iguaçu e a Itaipu Nacional. E com isso, necessita de um empreendimento gastronômico à altura de sua importância para o país. Com a implantação do centro gastronômico, a cidade, que já se destaca em vários setores, ganhará mais um ponto de lazer e turismo para todos. Falando um pouco da linha do tempo cronológica da gastronomia, com as invenções do homem pré-histórico, a cozinha já ganhava suas primeiras receitas e combinações. E com a domesticação do fogo, como foi o fato mais importante da evolução, logo após isso, surgem as primeiras carnes grelhadas, por volta de 6.000 a.C. Em 1700 a.C., o Código de Hammurabi, escrito pelo rei da Babilônia, concedeu a permissão para comer carne de animais domesticados, abatidos, peixes frescos e defumados e salgados. Falando um pouco dos dias atuais, e com a globalização que está se acarretando em grandes mudanças para a gastronomia, e com a velocidade e a facilidade da comunicação, estão sendo introduzidas em diversos países diferentes culturas, e os profissionais da gastronomia estão usufruindo disso. Falando um pouco da gastronomia de Foz, os dois principais pratos típicos de Foz do Iguaçu é o dourado, originário das águas do Paraná, e o pirá de Foz, criado em 1996, e sua receita original é formada pelo peixe surubim. E agora, falando da escolha da escola de arquitetura, foi definido a escola de arquitetura moderna racionalista, sendo suas características principais as janelas em fita, o uso de pilotis, o uso da planta livre, o uso do cubismo e a ausência de decoração, sendo seus arquitetos principais Le Corbusier, Mies van der Rohe, Walter Gropius, e sua principal obra é a Vila Savoie, localizada na França e projetada por Le Corbusier. Para um maior aprofundamento no tema, foram escolhidos 4 correlatos, sendo 2 temáticos e um deles se referindo ao restaurante Nau, localizado em Brasília, e o que será utilizado dele como base para o centro gastronômico será a disposição dos ambientes, o mezanino e sua funcionalidade. O outro se trata do Italy São Paulo, e o que será utilizado dele será a disposição dos ambientes também, as circulações verticais, os acessos e os fluxos. E foram definidos também 2 correlatos teóricos, onde se trata da forma e das tecnologias que serão utilizadas. Um deles se trata do Centro Cultural Willy Pock, localizado na China, tendo como maior destaque a sua iluminação natural, o uso do verde e sua horizontalidade. E o outro correlato teórico se trata do escritório sede AGC, localizado na Bélgica, e o que será utilizado dele é o uso dos pilotis, a planta livre e o equilíbrio. Falando um pouco de Foz, o município está localizado no extremo oeste do estado do Paraná, região essa que fica ao sul do Brasil, e conta com 618.057 quilômetros quadrados de extensão territorial, sua população estimada em 258.248 habitantes, segundo o IBGE. A cidade ela é da tríplice fronteira, fazendo divisa com Argentina e Paraguai, e é um dos destinos mais visitados do Brasil. A economia da cidade gira em torno do turismo e da educação.
Agora, falando um pouco do terreno escolhido para a implantação do centro gastronômico, ele está localizado no bairro Porto Meira, na Avenida das Cataratas, esquina com a Avenida Safira, sendo este de lote número 3570, vizinho ao Shopping Catuaí, ao sul da cidade de Foz do Iguaçu. A metragem que será utilizada para a implantação do centro gastronômico é de aproximadamente 85 mil metros quadrados. Ele tem um declive de 14 metros, conforme mostra a topografia do terreno e seus cortes, e é uma rota de maior fluxo turístico da cidade. Ao lado temos algumas imagens do entorno, que é o Shopping Catuaí, Blue Park, o Hotel Mabu e o Hotel Bourbon, sendo esses referências para os que visitam a cidade. Agora, falando um pouco sobre a visita técnica, que não pôde ser realizada devido ao fato de estarmos passando por uma pandemia nunca vista anteriormente, sobre a Covid-19, o local escolhido foi o SP Space, um restaurante de uso misto, localizado na Indonésia. Ele tem a sua escola de arquitetura moderna racionalista, a forma retilínea e pura, trazendo equilíbrio e simetria. O terreno conta com 150 mil metros quadrados e de área construída 1.800 metros quadrados. O conceito criado trata-se da união, sendo inspirado na figura de uma ponte, o que pode representar ligação, elo, união, vínculo e relação. Uma palavra que, de maneira figurada, serve para fazer a ligação entre os dois pontos. Falando um pouco do partido arquitetônico, foram propostos elementos estes que complementam e trazem forma à edificação, sendo utilizados como base as figuras primárias, que, conforme Xing cita, quanto mais simples e regular for um formato, mais fácil será percebê-lo e compreendê-lo. E ele complementa que elementos retilíneos verticais estabelecem um ponto no plano de solo e o torna visível no espaço. Uma série repetitiva de colunas ao longo do seu perímetro fortaleceria ainda mais a definição do volume. Com base nas figuras primárias e Xing, a evolução formal da proposta arquitetônica se dá com o quadrado, que foi transformado em retângulo, e círculos, que foram usados os pilotis. E a proposta para o centro gastronômico se dá através das pesquisas da Escola Moderna Racionalista, que é o uso de janelas em fita, o uso do verde, o uso de pilotis e fachada livre. Conforme pesquisas anteriormente citadas, o programa de necessidades foi definido que seria dividido em 4 setores: o setor social, o setor de serviços, o setor administrativo e o setor de aprendizagem, que será utilizado para cursos técnicos na área de gastronomia. Com uma área total dos setores de 13.321 para estudo inicial. E para concluir, a etapa final do trabalho foram feitas as fases da pesquisa para atingir o objetivo geral, sendo concluído que, como Foz tem vocação para o turismo e a cidade comporta, foi comprovado a viabilidade para a implantação do centro gastronômico, fazendo com que se torne um novo atrativo turístico e mais uma opção de lazer para moradores de toda a região e turistas que visitam a cidade. Muito obrigado por assistir a apresentação e estou disponível para tirar qualquer tipo de dúvidas relacionadas ao tema. Obrigado.